Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Oswaldo do canal Política Pra Quê, Cara Pálida. Tempos nebulosos é o que nós vivemos. E todo mundo sabe que o Brasil vai aí levar décadas para compreender o que aconteceu no ano de 2018, quando seus eleitores escolheram então para presidir o país Jair Bolsonaro, capitão do Exército, expulso da corporação por organização de ato terrorista, deputado de 7 mandatos, conhecido, né, não pelos 2 projetos de lei que conseguiu aprovar em 28 anos, mas conhecido pelas maquinações do submundo, que inclui aí denúncias de rachadinha, contratação de parentes, envolvimento aí com milícias, ganhador do troféu de campeão nacional da escatologia, da falta de educação, das ofensas e de todos os matizes de preconceito que você possa pensar ou listar, né? Embora seu discurso de negação da velha política, Bolsonaro, na verdade, ele representa não sua negação, mas o que há de pior nela. Ou seja, ele é a materialização do lado mais nefasto, né, mais autoritário e mais inescrupuloso do sistema político brasileiro. Mas esse é o ponto, né, que nós vamos falar hoje aqui. Ou seja, ele está longe de ser algo surgido do nada, brotado do chão assim, pisoteado pela negação da política e que for alimentada aí nos anos que antecederam as eleições. Pelo contrário, né, a gente vê aí que as relações entre cultura e comportamento político, né, a gente fica mais convencido de que Bolsonaro ele é uma expressão fiel do brasileiro médio, ou seja, um retrato do modo de pensar no mundo, ou seja, a sociedade, a política que caracteriza aí o típico cidadão do país chamado Brasil. Ou seja, quando estou me referindo aqui ao brasileiro médio, obviamente que eu não estou tratando da imagem romantizada, né, pela mídia e pelo imaginário popular do brasileiro, que é visto como receptivo, criativo, solidário, divertido, abre aspas, malandro. Estou fazendo aqui me referindo à versão ou à sua versão mais obscura e infelizmente mais realista, segundo, né, o que a gente vê aí em pesquisas, o que a experiência tem demonstrado. Ou seja, no mundo real, o brasileiro ele é preconceituoso, é violento, analfabeto, tanto nas letras como na política, na ciência, em quase tudo. Ele é racista, machista, autoritário, interesseiro, moralista, fofoqueiro, desonesto. Ou seja, os avanços civilizatórios que o mundo viveu, especialmente a partir da segunda metade do século XX, inevitavelmente, né, chegaram ao país e aí se tornaram materializaram, né? Ou seja, em legislações, em políticas públicas, aquelas de inclusão, de combate ao racismo e ao machismo, de criminalização do preconceito, né, em diretrizes educacionais para as escolas e universidades, mas quando se trata de valores então aí arraigados, é preciso muito mais para mudar padrões, né, de cultura, de comportamento, como por exemplo o machismo, que foi tornado aí crime, né, o que lhe reduz, digamos assim, as manifestações públicas, né, e abertas, mas ele sobrevive no imaginário da população, ou seja, no cotidiano da vida privada, nas relações afetivas, nos ambientes de trabalho, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, nas piadas diárias, nos comentários entre amigos, aqueles amigos confiança, nos pequenos grupos, né, onde há certa garantia de que ninguém irá denunciá-lo. Ou seja, o mesmo ocorre com o racismo, por exemplo, né? O preconceito em relação aos pobres, nordestinos, homossexuais, né? É proibido de se manifestar, ele sobrevive e é internalizado, ou seja, reprimido não por convicção, mas simplesmente por decorrente de mudança cultural, mas por medo do flagrante, né? Ou seja, o medo de ser flagrado falando coisas desse tipo, né, que pode levar a uma punição. Então é por isso que o politicamente correto por aqui, ele nunca foi expressão de conscientização política no Brasil, mas algo mal visto, né, por tolher a naturalidade do cotidiano. Tá? Se houve avanços, eles sim são sim reais, ou seja, nas relações de gênero, de inclusão de negros, homossexuais, né? Foi menos por superação cultural, né, do preconceito
do que pela expressão, né, exercida pelos instrumentos jurídicos e policiais. Mas, como sempre ocorre, quando um sentimento humano ele é reprimido, né, ele é armazenado de algum modo, ele acaba se acumulando, infla e um dia encontrará um modo de extravasar. Né? Então, ou seja, foi algo parecido, né, com o que aconteceu com o brasileiro médio, com todos os seus preconceitos reprimidos e a duras penas, né, ali escondidos, que viu em um candidato à presidência da República essa possibilidade, né, de expressar, digamos assim, essa possibilidade desse extravasamento, né? Então, eis que ele tinha essa possibilidade de escolher como seu representante e líder máximo do país alguém, enfim, que podia, né, ser e dizer tudo o que ele também pensa, mas que ele não pode expressar por ser um cidadão comum. Daí o voto em Jair Bolsonaro. Então, agora, esse cidadão comum, ele tem voz, ou seja, ele de fato se sente, né, representado pelo presidente da República, que ofende mulheres, homossexuais, índios, nordestinos, né? Ele tem a sensação de estar ali pessoalmente no poder quando vê o líder máximo da nação usar palavreado vulgar, né, frases mal formuladas, palavrões e ofensas para atacar quem pensa diferente. Ou seja, ele se sente importante quando aí o seu mito, né, enaltece, né, a ignorância, a falta de conhecimento, o senso comum, a violência verbal para difamar cientistas, professores, artistas, intelectuais, né, pois eles representam, né, uma forma de ver o mundo, né, que sua própria ignorância não permite compreender. Então, esse cidadão, né, ele se vê então empoderado quando as lideranças políticas que ele elegeu nega os problemas ambientais, né, pois eles são anunciados por cientistas que ele próprio vê como inúteis, né, e contrário às suas crenças religiosas. Então, esse cidadão comum ele sente um prazer profundo quando o seu governante maior faz acusações do tipo moralista contra desafetos, quando prega a morte de bandidos e a destruição de todos os opositores. Ou seja, ao assistir um show de horrores diário produzido pelo Mito, né, esse cidadão comum que o elegeu em 2018, né, não é tocado pela aversão, pela vergonha alheia ou pela rejeição do que vê. Ao contrário, né, ele se sente ali a aflorar em si o mesmo Jair que vive dentro de cada um, né, daqueles que votaram nele, que fala exatamente aquilo que ele próprio gostaria de dizer, que extravasa a sua versão reprimida e escondida no submundo ali do seu eu mais profundo e mais verdadeiro. Ou seja, o brasileiro médio ele não entende patavinas do sistema democrático e como ele funciona, da independência, autonomia entre os poderes, da necessidade de isonomia do judiciário, da importância dos partidos políticos e do debate de ideias e projetos e também de responsabilidade, né, do Congresso Nacional. Então, é essa ignorância política do brasileiro médio que lhe faz, né, ter orgasmo quando o presidente incentiva ataques ao parlamento, ao STF, né, aos pesquisadores da Anvisa, né, instâncias vistas pelo cidadão comum como lentas, como burocráticas, corrompidas e desnecessárias. Ou seja, destruí-las, portanto, em sua visão, não é ameaçar todo o sistema, né, o sistema democrático, mas uma condição necessária para fazê-la funcionar. Então, esse brasileiro médio não vai para a rua defender um governante lunático e medíocre, né? Ele vai para gritar para que a sua própria mediocridade, né, seja reconhecida e valorizada e para sentir-se acolhido pelos outros lunáticos e também medíocre como ele, né, que formam aí um exército de fantoches, né, cuja força dá sustentação, né, ao que representa ao governo e o que o representa, né? E hoje pesquisas apontam que apenas 19% da população apoia este governo. E aí vem a pergunta: como vive, o que come, onde dorme, onde moram esses 19% que ainda apoia este governo? Ou seja,
O brasileiro médio, ele gosta de hierarquia, ama a autoridade, a família patriarcal, né? Ele vai condenar ali a homossexualidade, ele vê mulheres, negros e índios como inferiores e menos capazes, tem nojo de pobre, né? Embora seja incapaz de perceber, né, que é tão pobre ou quanto os que ele condena, né? Ou seja, ele vê a pobreza, esse brasileiro médio, ele vê a pobreza e o desemprego dos outros como falta de fibra moral, né? Mas percebe a própria miséria e falta de dinheiro como culpa dos outros, né? E falta de oportunidade. Então exige do governo benefícios de toda a ordem que a lei lhe assegura, né? Mas acha absurdo quando outros, principalmente os pobres, têm o mesmo benefício, né? Então esse brasileiro médio, poucas vezes, né, a gente viu na nossa história, o povo brasileiro esteve tão bem representado por seus governantes, né? Por isso não basta perguntar como é possível que um presidente da república consiga, né, ser tão indigno do cargo e ainda assim manter o apoio incondicional de 19% da população. Ou seja, a questão a ser respondida é como milhões de brasileiros, né, mantêm vivos padrões tão altos, né, de mediocridade, intolerância, preconceito, falta de senso crítico, né, ao ponto de se sentirem representados por tal governo. É isso. É triste, mas é verdadeiro. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Vejo você no próximo. Tchau.